Graças a paz. Quem não se sente feliz ouvindo uma coisa dessa, né? Mesmo que não seja para nós mesmos, no sentido das mulheres, outras pessoas que estão aqui, mas se alegra em ver as crianças. Quem nunca fez uma dedicação aqui para seu pai, para sua mãe, né? Então a gente se alegra muito com tudo isso que tem acontecido. Irmãos, eu quero nesse momento convidar os irmãos a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Provérbios, verso 1. Pronto. Está baixo. Pronto. Obrigado, Afonso. Amém? A palavra de Deus vai dizer: o homem sábio edifica seu lar, mas o homem sem juízo sozinho destrói a vida de sua família. Amém? Oxente, por que não? É a mulher, é? Ah, entendi. Então vamos ler de novo, né? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. Amém? Amém? Santo Deus, obrigado, Pai, por nos dar esta oportunidade de estar em Tua presença, de contemplar todo esse trabalho, toda essa festa, dedicada também a Ti, que é o nosso Pai, que em nossas vidas nada nos falta, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. E assim, meu Senhor, com esse momento, quero Te pedir que usa-me para falar primeiramente comigo, com o meu coração, com a minha vida, também com a vida dos meus irmãos aqui nesta hora. Que a Tua palavra ela venha nos transformar, venha nos moldar, venha nos fortalecer. Em nome de Jesus nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Podem sentar. Rapaz, eu li aqui a palavra e vocês não deram um amém. Porque é a mulher, né? Não é o homem. Então vamos lá. Para chegar ao estágio pai, nós primeiro temos que passar pelo estágio filho, criança. E a gente é cuidado pelos nossos pais. Eles dedicam seu tempo, seu amor, seu carinho, sua força de vontade. Ele anula seus próprios sonhos, ele anula sua própria vontade para investir na sua prole, nos seus filhos. Não é assim? O pai se dedica e aí vem os filhos. Nada sabem, tudo é motivo de alegria. Qualquer coisa que é contrário àquilo que ele não quer fazer, chateia ele, entristece. Mas isso vai formando o caráter da criança. Ela vai crescendo e vai aprendendo que a vida nem sempre é sorriso e sim, eu vou lhe dar, sim, eu vou fazer, sim, você vai receber. Ela começa a entender que o não faz muito mais parte da vida do que o sim. Sabe por quê? Todos nós já carregamos o não. Nós lutamos pelo sim. Então a criança começa a criar caráter, ela entra num estágio de adolescência, que é o estágio, alguns dizem que é mais complicado.
Eu prefiro dizer que todo estágio é complicado. Até hoje é complicado, né, Romualdo? Não sabe nem dizer assim, se fosse escolher qual o momento da vida que queria viver e não parar mais, aí você ia falar assim, eu acho que deixa continuar, quem sabe lá na frente melhore, né? Mas a gente sabe que todo estágio ele é complicado. E a criança começa a criar ali o caráter, ele começa a entrar numa fase de que ele vai aprender a vida. E aí os estudos apertam, ele começa a ver, alguns têm a necessidade de trabalhar na sua adolescência, para também ajudar em casa, também ter alguma coisa de si mesmo. Eu sei que tem homens aqui que começaram a trabalhar bem cedo, mulheres também, não é? E aí ele começa ali. E qual é o propósito da vida de um homem e de uma mulher? Depois que ele começa a fazer esses planejamentos. Começa a vir o quê? O desejo de se relacionar, de ter alguém para compartilhar. O homem e a mulher se encontram, ela passa agora a sentir uma necessidade. E essa necessidade de viver junto, de conquistar, construir, né? Temos casais aqui que lutam juntos, mas infelizmente tem vidas que nem puderam estar juntos. Alguém desistiu de estar um do lado do outro, e a gente conhece muita gente que constrói a sua vida sozinha. Sozinha, digo, com a ajuda de Deus, mas sozinha, sendo mulher ou sendo homem. Porque um dos dois desistiu por algum motivo, alguma razão. E aí ela constitui a família. E uma família sem filhos significa que é só um casal. Não é pai e nem mãe. E esse mundo louco nos aplica a cada coisa. Hoje as pessoas criam cachorro, gato e chamam de filho, filha. Né? Ainda tem coragem de falar assim, ó, sua filhinha. E dá uma atenção, uma dedicação, investe, gastam dinheiros para um animal que às vezes vai viver 10 anos, 8 anos, talvez 15 anos estourando. Um animal que não fala, um animal que não sabe demonstrar um sentimento. Um animal que faz a coisa errada, mas a pessoa passa a mão por cima. Mas se é um filho, se é uma criança, se é um ser humano, aí o negócio engrossa, as coisas mudam. Então a gente vê que a vida do ser humano é formada de criança, ele cresce, como a gente aprende na escola, né? Como é que a planta, qual é o estágio da planta? Você lembra lá, Sarinha? Qual é o estágio da planta? Ela é uma semente, né? Ela cresce, não é isso? O que é que acontece depois? Ela cresce, reproduz e morre, né, Robson? A vida da gente é assim. A gente cresce, reproduz e morre também. Mas o que é que eu estou querendo falar, irmãos? Eu quero falar que tudo isso ensina a gente a ser uma coisa: administrador. Quando a gente lê esse versículo de Provérbios, onde a mulher sábia edifica a sua casa, ela está falando que a mulher ela é administradora. Ela tem que saber administrar. E todos nós aprendemos com os trancos e barrancos, né, a administrar. E ainda estamos aprendendo, né, Ilma? Não é assim lá? A gente acha que está dando certo, daqui a pouco acontece algo. Não, errei alguma coisa, preciso voltar, corrigir. E o que é que tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de um pai. E aí vocês vão lembrar do texto que eu li. O homem sábio edifica a sua casa. Porque também o homem edifica a sua casa. A palavra fala de mulher, mas é ruim viver sem a mulher aqui? Ou é melhor viver com a mulher, hein, Jota? Com a mulher ou sem a mulher? Não sabe viver sem não, né? Então com ela é melhor, né? A gente sabe que é uma necessidade. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que Deus uniu o homem e a mulher e fez uma só carne. Então, quando somos um em Cristo Jesus,
também temos que ter sabedoria para edificar a nossa casa. Eu quero convidar vocês aqui alguém conhece a história de Jó ou não conhece sobre Jó? Quem nunca ouviu falar sobre Jó? Todos conhecem, né? Então vamos começar Jó capítulo 1. E aí a gente vai ler aqui alguns versículos e eu queria que vocês me ajudassem a gente aprender junto. Vai dizer que Jó, um homem justo e temente a Deus. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Vai falar que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Quando nós lemos esse primeiro versículo, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Eu não vou aqui citar para você, mas vamos ler de novo e eu quero que você tente identificar qualidades que talvez você tenha ou que você não tenha, que Jó tem e você precisa ter também. Assim como eu identifiquei. Vai falar, ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Nesse versículo nós aprendemos que Jó, alguém ensinou a ele a temer a Deus. Naquela época não existia a Bíblia. Jó, pelos estudiosos, viveu na época dos patriarcas, lá na época de Abraão, naquela época. Então não existia a Bíblia como nós temos. Mas ele aprendeu a temer a Deus. E por ele aprender a temer a Deus, ele era um homem íntegro e justo. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele é íntegro e justo. Porém, não quer dizer que Jó estava imune de errar, de praticar o mal. Não é assim que o versículo termina falando para a gente aí? Que ele fazia o quê? Ele se esforçava para não praticar o mal. Então, Jó já se esforçava. E nós temos que nos esforçar para não praticar o mal. No verso 2, Jó tinha uma família grande, com 7 filhos. Ah, Senhor, se eu tivesse esses filhos seria uma alegria, viu? E 3 filhas. 10 filhos. Eu sonhava assim, mas os sonhos são meus e a resposta vem do Senhor. Jó tinha uma família grande com 7 filhos, 7 meninos, 7 homens, 7 varões e 3 lindas filhas. As lindas sou eu que estou falando. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Naquela época, Jó era assim. Nós não temos relatos de como Jó adquiriu essa riqueza. Mas a Bíblia diz que ele era rico e era o mais rico do Oriente. Só que isso não era motivo para Jó descansar e fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer como muitos ricos fazem, o que querem. Jó mantinha a sua integridade, o seu temor a Deus, ele mantinha o seu caráter e se mantinha justo diante de todas as situações. Então Jó agora não é mais Jó, agora ele é um pai de família. Porque é apresentado para a gente 10 filhos. Ele conquistou, talvez, tudo isso que foi apresentado aqui. Seus filhos, foi desejo dele ter filhos junto com sua esposa. A Bíblia não relata o nome da mulher de Jó. Mas vocês lembram, né?
Muito de uma fala dela, né? Quem é que não lembra do que a mulher de Jó falou para Jó? Como é que foi? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Essa fala da mulher de Jó marcou, né? No verso 3 vai dizer, além disso, no verso 4, quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa com bastante comida e bebida. Olha só a unidade que este homem ensinou a sua família, a estarem unidos. Muitas famílias têm vários irmãos, várias irmãs, mas não há unidade entre elas. Quando há uma festa na sua casa, a prioridade é os de fora e não os da sua casa. E se não há unidade, não há também amor. Sabe por quê? Porque o amor une. E aí se torna uma unidade. Não é assim? Então a gente vê que Jó, ele ensina algo como pai para os seus filhos. Eles precisam ter caráter, eles precisam ser justos como pai, eles precisam ser íntegro como pai, eles precisam temer a Deus como pai. E aí Jó apresenta aqui para nós uma situação. No verso 5 diz assim, quando terminava os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo, de manhã, para purificá-los, pois pensava, é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em suas comemorações. Jó fazia isso continuamente. Então ele está ensinando aqui para mim, que sou a palavra chefe da casa, às vezes não parece que quer dizer assim, um meio machista, né? Mas é o que a gente carrega como chefe da casa. E como chefe da casa, ele era sábio. Não era a mulher dele, era ele quem era o sábio da casa. Porque ele edificava a sua casa, ele convidava os seus filhos, após uma noite de festas, onde eles estavam reunidos em família, e levava os seus filhos junto com as ofertas para sacrificar ao Senhor, porque ele não sabia do pecado, ele pensava que eles poderiam ter cometido algum pecado. Contra quem? Contra ele? Não, contra Deus. Então o homem sábio, ele também edifica a sua casa, amém? Amém, irmãos? Então o versículo lá que diz a mulher sábia, mas também o homem sábio edifica a sua casa. Então seus filhos, a Bíblia não relata detalhes, mas a gente vê que há uma unidade entre os pais e os filhos, entre a família, diante daquele que é o pai de todos. Então Jó convida os seus filhos e fala para eles, vamos meus filhos, cedo, a festa foi boa, foi maravilhosa, mas agora nós vamos nos apresentar diante do nosso Pai e pedir perdão. Mas poderia haver um questionamento, mas a gente não errou, não é assim que a gente faz? O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Diz o salmista, deixa eu ver se eu consigo localizar exatamente, no Salmo, se eu não me engano, 119, me perdoe, no Salmo 19, vai falar assim, O salmista no Salmo 19, no verso 12 em diante, ele vai falar assim, Vou voltar um pouquinho, verso 11. Além de tudo isso, servem para nos corrigir. Me perdoe, vou voltar um pouquinho mais, que eu quero que vocês entendam junto comigo. A obediência, verso 9, a obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna.
A obediência é a garantia de vida eterna, a obediência a Deus. E Jó estava ensinando isso aos seus filhos, que quem garante para que nada falte é o nosso Deus, é o nosso pastor, é o nosso Senhor, é o nosso Pai que está nos céus. Então ele começa a obediência ao Senhor, no Salmo 19, verso 9. A obediência ao Senhor nos conserva puros, é a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Olha o que o salmista fala no verso 12. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Aí ele ora a Deus e fala: por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Então, nós estamos aprendendo que também há pecados ocultos. Jó se preocupou com esses pecados ocultos, o qual ele não sabia discernir. Mas antes de se revelar a ele, ele convida os seus filhos. E agora vamos fazer o quê? Sacrificar ao Senhor, pedir perdão, porque talvez nós tenhamos pecado contra Deus. Então, o pai de família, ele ensina as coisas corretas ao filho. Não ensina de lábios, mas ele ensina praticando juntamente com os seus filhos. Então o exemplo arrasta a multidão. Então é o exemplo em ação e não em palavras que nós temos que fazer. Falar é fácil, já diz o ditado. Fazer que é o problema. Faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu... Não é assim? Ou faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Porque eu falo para você fazer, mas eu não faço, eu faço errado. Quer ver uma situação? Quem já foi no médico aí, e o médico lá fez assim, aí você chega lá, o médico com aquele cheiro de nicotina, de cigarro, com aquela cara de quem bebe uma bebida forte, né? E ele chega lá, olha para você e fala: você tem que praticar, você tem que fazer isso, você não pode beber, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. Aí você olha assim: poxa, o cara está nessa vida aí, e está vivendo desse jeito, é médico, formou, vive há tanto tempo aí, me ensinando que eu tenho que fazer diferente dele. Mas ele não faz esse diferente que ele fala. Às vezes, irmãos, o mundo faz isso. Nos oferece e muitas vezes não pratica. Mas o mundo pratica tudo aquilo que é contrário a Deus. E nos oferece coisas que parecem ser maravilhosamente boas, agradáveis. Oferece aos nossos filhos. E se nós não ensinarmos os nossos filhos como pai, um pai que ama, porque eu tenho certeza que se você hoje é pai, é porque você quis ser pai. E se o filho veio sem uma programação, mas você ama o seu filho. Você se dedica a ele. Você trabalha para que ele tenha boas roupas, para que ele estude num colégio bom, ou para que ele tenha uma roupa adequada, material escolar adequado, para que ele se alimente. Você não quer que ele sinta fome. Você pode até deixar de comer um lanche na rua, mas você vai comprar alguma coisa para ele lanchar mais tarde dentro de casa. É assim ou não é? A gente não faz isso? Quantas vezes? A mulher ainda mais, ela às vezes esquece dela e só pensa nos filhos. Falava para minha esposa: pensa um pouquinho em você. Que para onde ia, só lembrava dos filhos. Eu falei: os filhos vão crescer. Se os pilares principais da casa não tiverem alicerçado, a casa cai. Mas igual o Romualdo falou ali: vamos tirar esses dois pilares aqui do meio, tentar juntar as cadeiras, né, Rô? Eu não sei se vai ser em pé. Não sei nem se a gente consegue tirar e sair antes de cair, né? Mas, irmãos, o que é que você está aprendendo com Jó? Vendo um homem íntegro com seus filhos, com sua família estruturada, um homem temente a Deus, um homem que busca a presença do Senhor, mas de repente, irmãos,
Vocês se lembram o que aconteceu com Jó? Jó perde tudo, né? A mulher dele perde a fé. Mas Jó fala algo interessante para ela. As coisas boas você quer receber, mas as ruins não. Alguém falou para Jó que ele ia sofrer tudo aquilo? A Bíblia relata que alguém chegou lá e falou: olha, Jó, você vai perder seus filhos, seus bens, até seus amigos. Mas, para piorar a situação, você vai perder até a sua saúde. Alguém chegou lá e falou isso para Jó? Alguém falou que Deus ia fazer isso com Jó? Alguém disse para Jó que Deus ia lhe recompensar depois? Diz um versículo que as tribulações produzem em nós paciência. A paciência produz em nós o quê? Perseverança. E a perseverança, ela produz a esperança. E essa esperança, ela nunca morre, porque ela é Cristo. Porque aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Então aquele que permanece com fé em Cristo, fiel a Ele, vai vir muita coisa, mas você vai permanecer para sempre no Senhor. Então Jó ensina isso. E para a gente concluir, irmãos, Jó, após receber a doença e ficar ali, 3 amigos vieram conversar com ele, talvez na tentativa de ampará-lo, né? Só que gera uma discussão, gera um desconforto, e eles permanecem por um tempo ali conversando entre eles. Deus não se agrada da conversa que tem e vem para conversar com Jó. Aí lá no capítulo 42, para a gente finalizar, a gente vai ver Jó, um pai que não perde as esperanças, que mesmo com todo o sofrimento, com todas as perdas de seus 10 filhos, com perda dos seus gados, dos seus servos, perdeu tudo, irmãos, tudo. O diabo veio e roubou tudo. Como diz a palavra, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para te dar nada, ele não te dá nada de graça. Se o diabo lhe der alguma coisa, desconfie, porque ele quer a sua alma. Mas Jó não desistiu. Enquanto aqueles que ele achava que ia ajudá-lo, desistiram, ele não. Aí Deus se incomove dele tanto, conversa com ele, pergunta: Jó, onde que você estava, Jó? Aonde estava você para quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu fiz isso. Mas no capítulo 42, verso 7, Deus repreende os amigos de Jó, que intercedem, que Jó depois vem interceder em favor deles. Quer ver? Verso 7 vai dizer: depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó, que enquanto ele estava sofrendo, Jó defendia a Deus. Jó aceitava as tribulações na carne, na vida, e não desistiu de que Deus, no final, ia lhe dar a recompensa final. Então Deus vem e fala com Elifaz: vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez o servo Jó. Verso 8 diz: por isso levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó, e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês, e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Verso 9 diz que ele faz o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram o que o Senhor havia mandado, porque eles agora ouviram Deus e temeram. Mas o pai, que Jó é, Deus quer que você também seja o pai que Jó foi.
na sua casa. Deus quer que eu e você sejamos o pai que Jó foi, temente, justo, íntegro, de bom caráter, temente a Deus, que você leve seus filhos e ajudem a eles a orarem, independente da idade, porque os filhos de Jó já não moravam mais com ele, mas faziam festa nas suas casas, e Jó convocava todos eles. O que é interessante é o respeito que os filhos têm para com Jó naquela idade, e eles obedecem ao seu pai, e nós precisamos ter isso. O mundo está tirando isso de nós, o mundo está nos roubando o respeito dos nossos filhos. Os filhos levantam as vozes para os seus pais, filhos que botam o dedo na cara do seu pai, da sua mãe. Mas nós temos que lembrar que o casal, a carne, o homem, a mulher sábia, juntos eles edificam a sua casa. E se eles não estiverem atentos, vai ser destruído. E Jó nos ensina que uma casa edificada é da forma que ele faz. Levanta cedo e pede perdão após uma noite de festa. E ele faz isso constantemente. E aí Deus aqui no verso 10 em diante, do capítulo 42 de Jó, Jó já não imaginava nada. E Jó recebe de Deus. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele já tinha antes. Olha que bênção, porque o nosso Senhor, isso aqui, irmãos, não traga para um dia de hoje, então Deus vai multiplicar minha riqueza. Esqueça, onde está o teu coração? É no Senhor que tem que estar o seu coração, porque a recompensa vem dele. Se teu coração estiver no tesouro, você não vai ter nada. Mas se você tiver o coração no Senhor, aí virá o socorro. Aí virá tudo aquilo que você e eu precisamos. Ele vai suprir as nossas necessidades. E aquilo que está reservado para nós naquele grande dia é muito mais do que imaginamos, muito mais do que podemos imaginar. Verso 11 diz: todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa, e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve agora 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, a segunda Késia, e o da terceira Queren-Apuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Um pai, mas um filho de Deus. Um filho que não duvidou do Deus ou do Pai dos céus. Do Pai que está nos céus com os olhos contemplando as nossas vidas nessa hora. Que está contemplando cada coração, cada pensamento. Não tenha dúvida. Jó pagou o preço. Não foi porque ele quis. Ninguém paga preço porque quer. Aquele que serve ao Senhor vai vencer, porque quem garante é o Senhor. Então que você, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, possa olhar a vida de Jó e da mesma maneira que Jó fez, que nós possamos fazer nas nossas casas, ensinar os nossos filhos a temer o nosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.